Saudações! O tema da aula é extintores de incêndio. Falaremos sobre as disposições gerais e dividiremos a aula em duas partes. Esta é a parte 1. Os objetivos da aula serão, portanto, revisar as classes de incêndio, métodos de extinção e agentes extintores, entender definições importantes relacionadas ao extintor, carga extintora, agente extintor, capacidade extintora, compreender o conceito e o funcionamento de um extintor e compreender as características internas e externas dos principais tipos de extintores. O que é que como o extintor é por fora, como ele é por dentro. Um pequeno instrumento tem muita ciência, muita tecnologia empregada nele. Então, vamos lá. O que é o extintor de incêndio? O extintor de incêndio ele pode ser conceituado ao olharmos para um extintor. Então, o que é? O conceito é: extintor de incêndio é um aparelho manual, dado que a gente usa ele de forma manual, portátil ou sobre rodas. Portátil é aquele que a gente consegue carregar, o que a gente consegue transportar de um lugar para o outro sem o auxílio de rodas. Constituído por um recipiente metálico que contém dentro dele um agente extintor que, em regra, é expelido por meio de um agente propelente e dirigido à base do fogo com o objetivo de extingui-lo. Sendo assim, o conceito extintor é um aparelho manual, portátil ou sobre rodas, constituído por um recipiente metálico que tem dentro dele um agente extintor e um agente propelente destinado a extinguir princípios de incêndio. Deste conceito, nós tiramos o objetivo dos extintores de incêndio. E o objetivo do extintor de incêndio é apagar, extinguir princípios de incêndio. Quando nos referimos a princípio de incêndio, estamos querendo nos referir à fase inicial do incêndio. O incêndio é um espaço confinado, possui 4 fases: fase inicial, crescente, totalmente desenvolvida e final. A fase inicial do incêndio é o que chamamos de princípio de incêndio. Então, o extintor de incêndio serve apenas para o princípio do incêndio, serve apenas para a fase inicial. As classes de incêndio são várias em razão de suas características. O fogo, o incêndio foi dividido em classes justamente porque, a depender do material combustível, o incêndio comporta-se de maneira diferente e exige diferentes agentes extintores para a otimização do combate ao fogo. Sendo assim, o incêndio é classificado em classes diferentes em razão do material combustível que está se inflamando. Em regra, todas as classes dos fogos seriam apenas A ou B, dado que A são sólidos combustíveis e B são líquidos ou gases inflamáveis. Sendo assim, todos os combustíveis presentes na natureza estão em um desses 3 estados físicos: sólido, então seria fogo classe A, ou líquido ou gás, então seria fogo classe B. Ocorre que em alguns outros tipos de incêndio, esta combustão possui características diferentes, características especiais que mereceram uma classificação específica. Então vamos lá. Classe A. Classe A são fogos derivados de combustíveis sólidos. E a característica principal destes é que queimam em superfície e também queimam em profundidade. E após a combustão, eles deixam resíduos, deixam cinzas, deixam restos de brasas. Madeira, papel, tecido são exemplos de incêndio em
combustíveis classe A. São exemplos de combustíveis classe A. A classe B são incêndios derivados de líquidos inflamáveis que queimam apenas em superfície ou de gases inflamáveis, como, por exemplo, o GLP. Então, fogo em GLP é um fogo classe B. Líquidos inflamáveis, gasolina, diesel, álcool. Então, fogo em gasolina, por exemplo, seriam um fogo classe B, um incêndio classe B. As características principais dos fogos classe B é que queimam apenas em superfície e depois da combustão não deixam resíduos. A combustão dos materiais, dos combustíveis classe B, ela não deixa resíduos. Incêndios classe C são aqueles incêndios que envolvem instalações elétricas energizadas, em tese seria classe A, e retirando-se a fonte de energia do incêndio classe C, ele torna-se classe A. A observação é que em incêndios classe C, em regra, não pode utilizar água e, além disso, deve-se tomar cuidado com alguns equipamentos que armazenam energia elétrica mesmo fora da tomada. Exemplo de baterias de computadores, conjuntos de baterias de qualquer instalação, mesmo não estando conectado à tomada, mesmo não tendo fonte, ela tem energia elétrica armazenada. Então, um incêndio nesta bateria seria um incêndio classe C. Incêndio classe D são os incêndios em metais combustíveis, também chamados metais pirofóricos. Esses metais combustíveis, esses incêndios exigem agentes extintores especiais, tais como cloreto de sódio para alguns tipos, para a maioria dos tipos dos metais combustíveis, ou mesmo cobre para alguns outros tipos de metais combustíveis. Ou seja, incêndios em metais combustíveis, em metais pirofóricos, necessitam de agentes extintores específicos. Metais pirofóricos são encontrados em rodas, em alguns tipos de rodas de carro, são encontrados em pólvoras, daí encontrado também em barraca de fogos de artifício e nesta linha em outros lugares similares. E o incêndio classe D é aquele incêndio que ocorre em óleos, que ocorre em gorduras, em banhas, em óleos comestíveis. A característica desse óleo é que atinge altas temperaturas e após ele atingir a temperatura de autoignição e entrar em ignição, essa temperatura de autoignição diminui. Sendo assim, percebe-se que a sua extinção, a extinção do classe K será bem mais dificultada em razão dessa característica. Sendo desta forma, é necessário um agente extintor específico. A classe K, ela foi definida, ela foi pensada em razão do histórico de acidentes em cozinhas comerciais e industriais em que os extintores tradicionais BC não estavam sendo efetivos. Desta forma, passou-se a estudar e admitiu-se essa classe, a NFPA admite essa classe, normaliza essa classe desde 1998, justamente porque esses incêndios em cozinhas estavam sendo mais difíceis de ser feita sua extinção. Dessa forma, agentes extintores específicos foram produzidos e dimensionados para incêndios classe K, que são agentes extintores de base alcalina e agentes úmidos, que precisa ter base alcalina para que o agente extintor possa ocasionar uma reação de saponificação e abafar o incêndio, e precisa, além disso, os agentes específicos para classe K precisam resfriar o incêndio classe K. Sendo assim, com essas duas características, eles seriam efetivos. Uma observação classe D, que eu ainda não falei, também
está previsto, está normalizado nas normas da NFPA desde 1998. Entretanto, no Brasil ainda não está normalizado. As normas brasileiras não exigem. E os incêndios classe D eles reagem intensamente com hidrogênio. O hidrogênio é presente tanto no ar como o hidrogênio é presente na água. Sendo assim, esse incêndio classe D, incêndio nesses metais, são incêndios críticos, dado que eles reagem com o próprio ar e dado que não podemos fazer a extinção com água, pois eles também reagem com a água e produzem altíssimas temperaturas e intensificam a reação de combustão. Então, resumindo, classes A, B, C, D e K são as principais classes existentes no mundo. Classe D e K ainda não estão normalizadas no Brasil. No Brasil, só se exige extintores para as classes A, B e C. Existe no Brasil extintor classe D? Existe sim, existe classe K, mas não se exige. As normas brasileiras que exigem, as instruções técnicas dos estados que exigem extintores, geralmente exigem extintores apenas para as classes A, B e C. Métodos de extinção. Então, como métodos de extinção, temos o resfriamento, o abafamento e a quebra da reação química. Temos também outro método de extinção tradicional, que é o isolamento. Entretanto, nós estamos falando sobre extintores. O extintor, em regra, ele não faz isolamento. O extintor atinge, faz a extinção por um destes três métodos: ou resfriamento, ou abafamento, ou quebra da reação química. O incêndio precisa de três elementos para que ele exista. Três elementos e um processo acontecendo entre eles. Os elementos são combustível, comburente e calor. Retirando-se um desses três elementos, extingue-se o fogo. Já que o fogo só pode existir caso existam os três elementos, retirando-se um destes três elementos, extingue-se o fogo. Então, retira-se o calor, ocorre o resfriamento, retira-se o comburente, ocorre o abafamento, retira-se o combustível, ocorre o isolamento ou retirada do material combustível. Já se a extinção for química, já se o agente extintor reagir a nível químico e interromper a reação em cadeia, chamamos de essa extinção de quebra da reação química. Então, a extinção pode ocorrer retirando-se um dos elementos, calor, comburente ou combustível, e a extinção pode ocorrer parando, interrompendo a reação em cadeia, que é a extinção chamada quebra da reação química. Aqui, para o que interessa para a aula, tem-se o resfriamento, o abafamento e a quebra da reação química, dado que são os métodos de extinção que irão ocorrer com os extintores. Os agentes extintores, portanto, são água, poço para combate a incêndio e gases para combate a incêndio. A água atua principalmente com resfriamento, os pós atuam principalmente, prioritariamente, com abafamento e os gases atuam também prioritariamente com abafamento. Entre os pós de combate a incêndio, nós temos os pós tradicionais, que é o pó BC, que é o bicarbonato de sódio ou de potássio, e o pó ABC, que é o fosfato monoamônico ou monofosfato de amônio. A denominação pó químico ela é genérica, dado que pode referir-se a outros pós tais como farinha, cal, pó químico seco. Sendo assim, optamos por utilizar a denominação pós para combate a incêndio. E gases para combate a incêndio, o principal gás utilizado é o CO2, dióxido de carbono, gás carbônico. Então vamos lá para algumas definições importantes. Carga
agente extintor e capacidade extintora. A carga não refere-se à substância dentro do extintor. Então, a carga não é água, a carga não é CO2, a carga não é pó. A carga refere-se à quantidade de agente extintor dentro de um extintor. Sendo assim, a carga refere-se à quantidade, a carga refere-se ao peso, à quantidade de substância dentro do extintor. Sendo assim, a carga ela é definida em quilos para os pós e gases e em litros para a água. Por outro lado, agente extintor refere-se, sim, à substância que está dentro do extintor que é responsável por fazer a extinção do incêndio, que é responsável por fazer o resfriamento, o abafamento ou quebrar a reação química. Esse é o agente extintor, a substância dentro do extintor. Já a capacidade extintora é a medida do poder de um incêndio. É obtida em um ensaio prático previsto em norma. Veremos mais à frente. É o parâmetro mais importante para a definição do sistema de proteção por extintores, dado que a capacidade extintora mostra o real poder de extinção de um determinado extintor. Então, para dimensionar um projeto de sistema de proteção por extintores, eu não estarei muito preocupado com a carga do extintor. Eu devo estar preocupado sim com a capacidade extintora, dado que a instrução técnica exige extintores com determinado nível de capacidade extintora. A instrução técnica não refere-se à carga do extintor. A instrução técnica refere-se à capacidade extintora, dado que, em razão da pureza e em razão do tamanho dos pós diferentes pós iguais, podem ter capacidades extintoras diferentes em razão de sua pureza. Sendo assim, na verdade, o pó nem seria igual, né? O pó seria diferente, pois um pó mais puro, estando mesmo no extintor de 4 kg, pode ter uma capacidade extintora maior do que um extintor de 12 kg que tem um pó menos puro. Sendo assim, o que importa para o dimensionamento não é a carga, e sim a capacidade extintora. Então, esses conceitos são fundamentais para o entendimento, para prosseguirmos na aula dos extintores. Então, como já falamos, a capacidade extintora é a medida do grau de extinção, é a medida do grau de poder de extinção que o extintor tem, e é obtida em um ensaio normalizado. E a capacidade extintora, ela é representada por um número que indica a quantidade de fogo que o incêndio é capaz de extinguir, seguido de uma letra que indica o tipo de fogo, a classe de fogo para a qual o extintor é indicado. Sendo assim, a capacidade extintora é um número seguido de uma letra. É 2A, é 10B, 20B, 40B. Então, número seguido de uma letra indica capacidade extintora, que é o poder que o extintor tem frente ao fogo. Então, a capacidade extintora, ela é fornecida, como já falamos, através de ensaios práticos. Então, trago aqui o ensaio prático, o ensaio para a definição da capacidade extintora para classe A. É um ensaio feito com engradados de madeira
de forma que cada engradado possui um tamanho diferente e fornece um valor de capacidade extintora diferente. Sendo assim, cumprindo alguns requisitos, caso o fabricante consiga testar o extintor e consiga fazer a extinção em um destes engradados, receberá o selo correspondente, 1A, 2A, 4A, 6A ou até mais. Já no que se refere à classe B, que é o incêndio em líquidos inflamáveis, não poderia ser diferente, o teste é feito com líquidos inflamáveis. Então, de acordo com essas dimensões, o incêndio provocado por um tanque com essas dimensões e com essa quantidade de litros, esse incêndio, caso seja extinto por um fabricante ao testar seu extintor, fornecerá o valor correspondente de capacidade extintora. Para ficar claro, existem os laboratórios credenciados pelo Inmetro que realizam esse teste e o fabricante que quer certificar o seu aparelho, que deve procurar o laboratório. Sendo assim, o fabricante irá com um dos seus extintores, irá no laboratório e dirá que quer fazer o teste para a classe A ou para a classe B, ou o tamanho, quero fazer o teste para 20B, quero fazer o teste para 10B. Sendo assim, o fabricante terá que seguir alguns requisitos e fazer a extinção do incêndio provocado em um engradado de madeira ou em um tanque de líquido combustível. E fazendo a extinção, receberá o selo de capacidade extintora correspondente. Já para a classe C, não há um valor, um número de capacidade extintora. Para que o agente extintor seja adequado para a classe C, basta saber se ele conduz energia elétrica ou não, basta saber se ele é condutivo ou não. Caso o agente extintor seja condutivo, como a água, ele não pode ser utilizado para a classe C. Caso o agente não seja condutivo, como a maioria dos postos para combate a incêndio, e o gás carbônico também, nesse caso ele pode ser sim utilizado para a classe C. Então, para a classe C, basta saber se o agente extintor é condutivo ou não para que ele possa ser indicado ou não e receber o selo classe C. Então, o teste é feito através de um equipamento, conforme os senhores podem perceber na figura, onde o extintor energizado, o jato também sairá energizado e atingirá uma chapa de cobre. Se esse jato que saiu energizado conduzir energia até essa chapa de cobre, o extintor é reprovado para a classe C. Se esse jato saindo energizado não conduzir energia para a chapa de cobre que está em frente a ele, esse extintor poderá sim ser utilizado para incêndios classe C. Poderá receber o selo classe C. Em relação à pressurização, o extintor pode ser de pressão interna direta ou permanente. Ocorre quando o agente propelente, que é o agente responsável por pressurizar o agente extintor dentro do extintor. No caso de pressão interna, o agente propelente encontra-se dentro do extintor, misturado ao agente extintor, deixando o agente extintor já comprimido. Já no extintor de pressão injetada ou indireta, o agente propelente encontra-se fora do extintor, geralmente em um cilindro próprio fora do extintor, e só entra no extintor por ocasião do acionamento do extintor. Desta forma, o de pressão interna, o agente propelente está dentro do extintor, misturado com o agente extintor,
e no de pressão indireta, pressão injetada, o agente propelente está em recipiente próprio e só pressuriza o agente extintor por ocasião do acionamento. Hoje em dia, comercialmente, vemos de forma bem mais comum os extintores de pressão interna, direta ou permanente. E há também os extintores de autoexpulsão, que são aqueles extintores que não necessitam de um agente propelente, dado o próprio agente extintor ter a característica de se comprimir e se pressurizar. É o caso do CO2. O CO2 que poderia ser utilizado como um agente propelente para os extintores de pressão indireta. E o CO2, ele próprio é autopressurizado, então ele não precisa de um agente propelente, dado que o próprio agente extintor já é um agente propelente. E o agente propelente, em regra, nos extintores de pressão interna, é o nitrogênio. Quanto à massa total, os extintores podem ser portáteis, que são aqueles extintores em que podemos transportá-lo sozinhos e sem o auxílio de rodas, e temos os extintores sobre rodas, que são aqueles que não são possíveis de transporte por uma pessoa apenas e que devem ter o auxílio de rodas para que eles consigam ser manuseados e transportados. Os portáteis, portanto, são aqueles extintores com massa total de até 20 kg, não carga de 20 kg, massa total, pois entende-se que 20 kg ainda seria um peso que daria para uma pessoa sozinha, um homem médio, transportar o extintor com rapidez. E se a massa total tiver mais de 20 kg, o extintor, nesse caso, deve ser sobre rodas. Estas são as referências utilizadas para a confecção da aula. Obrigado.